No, God! Fala, nação tricolor, beleza? Bem? Sei que eu não sou a Laila e não, eu não sequestrei-a, não fiz nada. Sua apresentadora ainda está aqui. Só que hoje nós vamos falar de áudio, sim. Eu que sou o humilde editor desse canal, foi o meu primeiro trabalho, o último vídeo, que está aparecendo aqui no card agora. Se você clicar, já pode deixar reservado se você ainda não viu. O problema do áudio foi o microfone que ele estava sendo implementado, estava sendo testado e, como vocês puderam perceber, ele não funcionou. Mas tirando isso, está maravilhoso. Retomamos o áudio do jeito que capturamos antes. Espero que vocês gostem, que dessa vez o áudio esteja bacana. É isso, eu vou ficando por aqui. Tchau! Fala, nação tricolor, como é que vocês estão depois de classificados na Copa do Brasil? A gente vai falar disso e também vou falar quais são os assuntos desse vídeo. Você decide se fica até o final. Primeiramente, vamos falar de Valdívia, nome que apareceu, está sendo discutido lá no São Paulo. Eu vou te dizer os detalhes. Surpreendentemente, tem outro nome aí, o Luan, do Atlético Mineiro. Também vou te dar os detalhes, você vai pegar com exclusividade só aqui, ninguém mais tem. Vamos falar do Lucas Moura, vou te contar que ele foi vendido para o Tottenham e vou te contar com exclusividade também que o São Paulo estava tentando contratar o Lucas Moura, você acredita? Vamos falar também sobre o Michael Suel, que já foi anunciado no Grêmio. E antes de falar todas essas notícias, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, que aqui só tem exclusividade. E deixa nos comentários as suas perguntas, que o próximo vídeo é só o Laila responde pra vocês, beleza? Fica aí. Ai, nossa, eu me lembro dele rezando desse jeito. Cara, como eu adorava. Saudades. Saudades, Lucas. Eu tenho saudades também. Pra caramba. Primeiramente, vamos falar desse menino que deixa saudades nos nossos corações. Lucas Moura foi vendido para o Tottenham pela bagatela de 110 milhões de reais. Lembrando que lá em 2012, na época de Juvenal Juventus, Sul-Americana, ele tinha sido vendido por 108 milhões de reais para o Paris Saint-Germain. Ou seja, mesmo jogando pouco, não conseguindo uma ótima fase no Paris Saint-Germain, ele conseguiu ainda render 4 milhões nessa venda. Por ser um dos clubes responsáveis pela formação do jogador, o São Paulo recebeu 3,3 milhões de reais dessa negociação e o Corinthians também recebeu 350 mil. Dá mais ou menos aí quase 3% para o São Paulo e 0,25% para o Corinthians por terem participado da formação do atleta. Se já existe uma notícia boa de que vai entrar um dinheiro aí inesperado no caixa, que pode ser revertido para as dívidas ou para a contratação de jogador, vou te dar uma notícia que vai te frustrar e que também vai dar um pouco de respaldo para todo esse silêncio da diretoria de São Paulo. Vocês não sabiam não, porque eu também não sabia. Mas o Raí e o Ricardo Rocha estavam tentando contratar o Lucas Moura. A esperança é que o Lucas não fosse vendido do Paris Saint-Germain até o último dia da janela de transferência da Europa. Não. Ah, não vai? Peraí. E aí eu tô aqui, ó. Tenho certeza que vai. Editor é meu inimigo. A esperança do São Paulo é que o Paris Saint-Germain não conseguisse vender o Lucas até o último dia da janela de transferência da Europa, que era dia 31 de janeiro, mas conseguiu vender para o Tottenham. Se não vendesse, o Raí já tinha viagem marcada para ir lá para Paris, tentar convencer a diretoria do Paris Saint-Germain, que ele tem uma boa comunicação, inclusive já passou por lá, né? Tentar convencer de emprestarem o Lucas de graça e ainda participarem do salário, porque o Lucas ganhava mais ou menos 1 milhão por mês e o teto do São Paulo era de 500 mil. O Paris Saint-Germain teria que ajudar com metade, o São Paulo ia ajudar na outra metade. Porém, conseguiram vender para o Tottenham, frustraram os planos aqui da diretoria do São Paulo. Boa sorte pro Lucas nessa nova caminhada. Agora, quem tava com o nome discutido, se ia ficar no São Paulo, se ia ser aproveitado, o que ia acontecer com ele, era o Michael Suel. E agora ele já tem futuro para essa temporada. Foi anunciado lá no Grêmio, empréstimo de 1 ano, até o final desse ano ele fica lá.
Lembrando que ele tem contrato com o São Paulo até 2020, então no final do ano, se o Grêmio gostar, vai ter que fazer proposta pelo jogador. O salário dele é de 300 mil por mês. São Paulo vai pagar em torno de 190 ainda do salário, não conseguiu se livrar inteiro não. E o Grêmio vai pagar o restante. Opinião minha, deveria ter uma cláusula para o jogador não poder atuar contra o São Paulo. Tô pagando salário, o cara ainda atua contra mim? Igual era o Pato quando ele veio do Corinthians, vocês lembram? Mas ok, boa sorte pro Maxwell nessa nova caminhada também. Agora nós vamos falar do nome do Valdívia. Quem diria que o Valdívia um dia ia estar nessa situação? Ele que já foi super querido lá no Colorado, mas agora tá numa situação bem embaixo. O nome dele surgiu aqui no São Paulo, tá sendo discutido pela diretoria. Antes de eu explicar, já vou pedir a sua opinião. Deixa aí, você gostaria do Valdívia no São Paulo? Lá no site tem uma enquete sobre isso, responde lá também. A situação do Valdívia é a seguinte... 2016 ele era lá do Inter, vocês lembram? Tava indo tudo bem. Só que o cara se machucou, ficou 7 meses fora, no ano do rebaixamento do Inter. Quando ele voltou, a torcida pegou no pé, foi responsabilizado, entrou em uma fase. O Inter precisava fazer dinheiro, emprestou pro Atlético Mineiro. O São Paulo, lá em 2016, chegou a ficar interessado, chegou a especular e sondar o Valdívia, mas perdeu na época para o Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro ele não impressionou, não está nos planos e o Atlético pensa em devolver o jogador para economizar o salário. Só que o Inter já falou que se devolver o Valdívia, vai reemprestar para outro clube. Ou seja, o São Paulo está aí no meio de toda essa confusão. O jogador lamenta porque nos últimos 2 anos ele não conseguiu fazer pré-temporada, vindo sempre de lesão, tendo sempre que correr atrás do preparo físico. Esse é o primeiro ano que ele consegue fazer pré-temporada, diz que vai se dedicar muito para conseguir recuperar o futebol dele que antigamente impressionava. Ou seja, é um jogador que teve problemas musculares, passou por cirurgia no joelho e tem muito futebol para provar porque não está ainda numa boa fase. Vocês acham que ele pode resolver alguma coisa aqui no São Paulo? Outra coisa, ele ganha aproximadamente 300 mil por mês. Lá no Galo ele fez 33 jogos, 2 gols e 2 assistências. Esses são os números totais dele lá no Galo. Então deixa aí no seu comentário. Você acha que o Valdívia é um cara que precisa de espaço, de um bom ambiente, de repente um ambiente sem pressão, um ambiente acolhedor para mostrar futebol? Ou você acha que não, o cara tá oscilando muito e a gente de repente precisa trazer um cara que resolva? E esse cara que resolva provavelmente não seja o Valdívia. Deixa a sua opinião. Everybody's looking for something. E isso vai pro vídeo. Mano, se deixar a câmera aí, eu esqueço dela. Agora a gente vai falar do Luan, do Atlético Mineiro, um dos nomes que será debatido aqui no São Paulo. E é muito recente essa notícia, então eu vou te dar nos mínimos detalhes que ainda nem no site eu subi. O Luan tá numa situação ruim lá no Atlético Mineiro, isso porque ele teve vários problemas musculares ano passado. Chegou a passar por cirurgia para resolver o menisco do joelho e o Oswaldo não gostou lá, deixou ele de lado e parou de relacionar o jogador. No comecinho desse ano ele falou pro Luan, olha, teve muito problema no passado, você vai treinar separado do elenco. E quando você fazer todo o seu tratamento, que você estiver bem, preparo físico em dia, aí você volta. Acontece que o Atlético Mineiro passou recentemente por derrota. O Oswaldo chamou o jogador de novo, quis relacionar o jogador e o Luan ficou bravo. Falou, você mandou fazer um tratamento, me deixou de lado, eu fiquei chateado e agora você me quer de volta antes do tratamento? Essa situação interna, o clima ruim, tá fazendo com que o agente do Luan procure um novo clube para ele. E um desses clubes pode ser o São Paulo. São Paulo tá em busca de alguém com as características do Luan. Tava discutindo o nome do Valdívia, mas eis que surge esse nome. Por toda a situação lá no Atlético Mineiro, não existe grande dificuldade nessa tratativa se o São Paulo quiser trazer o jogador. Claro que vai passar por toda a avaliação do próprio técnico Dorival Júnior, do Ricardo Rocha, do Raí, agora do Lugano, né, que tá lá, seja muito bem-vindo. O Luan tem contrato com o Galo até abril de 2019, ou seja, ainda não tá livre, tem que conversar sobre empréstimo, mas a situação dele, de novo, é a favor pra gente se a gente realmente quiser esse empréstimo. Ele ganha na casa dos 300 mil por mês. Então é mais uma enquete que eu subi no site e vou deixar pra vocês responderem. Valdívia ou Luan, o que vocês acham? Minha opinião, deixa o Atlético se resolver com o Inter em relação ao Valdívia, porque se o Valdívia voltar pro Inter, o Inter vai ter que reemprestar de novo, já anunciou isso, não é verdade? E vai ver qual é a situação do Luan.
Deixa aí nos comentários o que você achou desses dois nomes. Pessoal, em um jogo sem graça, morto, São Paulo se classificou por 1-0 ontem contra o Madureira. A próxima fase será decidida agora dia 7 de fevereiro entre o CSA de Alagoas e o Manaus, de Manaus. Certamente que sim. O vencedor dessa partida pega o São Paulo na próxima fase. Já o próximo jogo de São Paulo vai ser aqui no Morumbi. Vocês estão todos convidados a vir lotar o estádio, pelo amor de Deus. Eu estarei lá e aguardo vocês lá. Estarei no camarote do Jack Daniels, no Pub Poker lá dentro do Morumbi. Se vocês quiserem assistir comigo, estão convidadíssimos. São Paulo e Botafogo de São Paulo, né? O Botafogo do Rio de Janeiro, Campeonato Paulista, né? Às 5 horas da tarde. Bora apoiar, unidos pelo São Paulo. Eu encontro vocês lá. Beijão. Now the world